A partir de agora está no ar Agro e Prosa Podcast, o seu podcast do agronegócio. Oferecimento Precisão Aeroagrícola. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a Precisão Aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje é um grande empresário, um grande empreendedor. Ele fundou a sua empresa em 1988, o Grupo Multibelt, que é uma indústria brasileira referência na fabricação de correias e esteiras para o agronegócio e também para a indústria. A matriz fica em Ibiporã, no Paraná, e tem unidades em Várzea Grande, no Mato Grosso, e aqui na minha capital de Goiás, Goiânia. A companhia consolidou a sua força através do pioneirismo tecnológico, sendo a primeira no país a nacionalizar a produção de esteiras Draper em 2014. Hoje, o grupo atende todo o ciclo produtivo do plantio à armazenagem e exporta tecnologia nacional para mais de 13 países. Eu vou conversar com Jurandir Barroso, CEO e fundador do Grupo Multibelt, e o tema da nossa entrevista será Legado, Inovação, Gestão e Industrialização Nacional. Sr. Jurandir, prazer falar com o senhor, seja muito bem-vindo. O prazer é meu em ter essa oportunidade de repassar algumas informações das nossas experiências como comerciante, como industrial, durante esses quase 60 anos dedicados ao comércio do agronegócio, sempre ligado ao agro. Sr. Jurandir, o senhor nasceu no Paraná mesmo? Eu nasci em Londrina, que fica aqui a 10 quilômetros de Ibiporã, né? Nasci em 1948 e comecei numa empresa de defensivos em 1971 e fiquei lá por 30 anos. E depois, já antes de eu sair de lá, de nós vendermos a empresa para um grupo de Israel, nós constituímos, eu e meus irmãos, Joel e Antônio Luiz, constituímos a Multibelt e começamos a nos dedicar ao comércio e indústria de correias agrícolas de uma forma geral. E há 14 anos atrás nós começamos a fabricar as esteiras Draper, que é usada nas colheitadeiras de grãos em todo o mundo, né? A Draper vem crescendo muito, a plataforma Draper, e é um grande mercado que a gente tem e que o Brasil não tinha ainda um fabricante nacional, e nós começamos isso em 2013. Seu Jurandir, ser empreendedor no Brasil não é fácil. É uma tarefa extremamente difícil. Um país que não privilegia de forma alguma quem quer empreender. Muito pelo contrário, até tira o incentivo daqueles que querem empreender. O que levou o senhor a querer empreender em alguma coisa que não existia no país? Um produto que vinha de fora. E eu imagino que não deve ter sido fácil, porque toda vez que alguém chega primeiro, ele tem que abrir caminho. O senhor teve que abrir caminho. Conta pra gente um pouco dessa história. Olha, esse problema de empreender no Brasil, o Brasil é um dos países do mundo que tem as maiores oportunidades para se empreender. Agora, o mais importante quando você empreende é a gestão. Você tem que ter uma boa gestão. Eu vejo que muitas pessoas reclamam muito do governo. Do governo nós sempre tivemos problema, não é de agora. O problema governamental, a falta de incentivo, vem desde quando eu me conheço por gente.
E então eu nunca tive medo de empreender. Eu empreendi em outras empresas também e com sucesso. Mas a gente sempre teve essa preocupação com a gestão. Você tem que estar sempre com a boa gestão, trazer bons profissionais, pensar que o mais importante que você tem são os clientes e os profissionais que você tem na empresa. E você tem que ir capitalizando a empresa, porque se você tiver um resultado e for tirando a lucratividade da empresa e investindo em outras coisas, você deixa de ter foco na sua empresa e a hora que vem a primeira crise, você é prejudicado, você não tem condições de subsistir. Então, nós já passamos por várias crises e, felizmente, nesses 38 anos, nós não tivemos nenhuma crise na empresa, sempre honramos nossos compromissos, sempre tivemos uma posição sólida. Apesar de todos os problemas, passamos por vários planos, Cruzado, Cruzeiro Novo e uma série de outros aí, e conseguimos sobreviver, né? Então, a gestão eu vejo como a mais importante. Para você ter uma boa gestão, você tem que ter bons profissionais, tem que ter bons gerentes e valorizar esses profissionais. O senhor falou alguma coisa aí que é realmente muito importante. Ter uma equipe de profissionais dedicados, pessoas boas que queiram crescer junto com a empresa. Hoje em dia não está muito fácil, hoje em dia está mais complicado um pouquinho, mas ainda é possível se formar um bom time. Muitas pessoas... O senhor está com 77 anos, é isso? 7, 8. 78 anos. Muita gente na sua idade está sentado de chinelo, pijama, assistindo televisão, e o senhor está na ativa. O que trouxe esse apetite para o senhor de querer continuar no trabalho, de querer continuar a produzir, de querer fazer com que a sua empresa cresça e ajude o Brasil a crescer? Olha, isso vai muito da característica e do perfil de cada pessoa. Tem pessoa que o sonho dele é começar numa empresa e se aposentar o mais cedo possível e depois parar de trabalhar. Quem tem espírito empreendedor, ele já nasce com algumas dessas qualidades intrínsecas de vontade de empreender, e isso aí é um negócio que você vai até o fim da sua vida. Quando a gente viaja para algum lugar, a primeira coisa que você vê é possibilidade de empreender. Quando eu vou para a praia, eu olho lá um terreno, isso aqui dá para fazer um bom loteamento, isso aqui dá para fazer um bom edifício, isso aqui dá para fazer um hotel. Então, o empreendedor está sempre com essa preocupação. Então, essa é uma característica do empreendedor. Por isso que a minha leitura preferida durante toda a minha vida foram livros de empreendedores, de todas as pessoas que começaram a empresa, tiveram um monte de dificuldade no começo, e o empreendedor ele acaba não desistindo, porque ele tem um objetivo, ele tem que ter uma boa intuição e saber que aquele negócio tem futuro e que você vai enfrentar muitos problemas. Então, isso é uma característica de cada pessoa. Eu não critico quem tem o pensamento de aposentar cedo. Vai muito de cada pessoa. Para mim, seria o fim. Se eu estivesse em casa de chinelo e de pijama, só assistir televisão. Então, eu tenho uma vida familiar aí, já estou com mais de 50 anos de casado, né, com a mesma pessoa, porque hoje nós estamos nos tornando de peças raras, né? Parabéns, viu, seu Jurandir? Parabéns. Então, não é fácil. Assim como isso aí foi um aprendizado também de sociedade. Eu participei na sociedade com 6 sócios durante 30 anos. E nós não nos desentendemos nesse período. Alguns já se foram e os que não foram, nós continuamos amigos até hoje. Então, o casamento é mais ou menos a mesma coisa. Você tem que abrir mão de algumas coisas, você não pode impor a sua vontade, né? E tem que ter uma coerência. Senão, não há casamento que perdure. E sociedade é a mesma coisa.
Eu estou nessa sociedade com meus irmãos há 38 anos e nunca tivemos nenhum desentendimento. E estamos os três aqui na empresa. Só a única coisa, eu não sou favorável a trazer parentes para a empresa, parentes que estão precisando de um emprego. Se eventualmente amanhã depois precisar trazer algum parente, é porque a empresa está precisando dele. Então ele tem que mostrar o seu valor fora da empresa para depois ele ter condições de vir para a empresa. Mas se você começar, principalmente se você tem vários sócios, começar a trazer filhos, genros para a empresa, a coisa não termina bem. Isso já é provado que a maior parte das empresas familiares que acabam é por problema de desentendimento familiar. Então, apesar de nós sermos de 3 irmãos, nós já estamos com um planejamento sucessório, não com os filhos ou filhas ou genros, na parte executiva aqui na empresa. Aqui na empresa nós estamos contratando gerentes executivos e diretores executivos que irão continuar a empresa independente da nossa presença. Nós iremos ficar num conselho e vamos ter também um conselho familiar onde a família vai ter conhecimento de que está acontecendo na empresa. Menos na parte executiva da empresa, que aí você tem que ter bons profissionais. É interessante isso que o senhor colocou também, porque é diferente o herdeiro do gestor, né? Recentemente. Essa é uma confusão que muita gente faz. Exatamente. Às vezes tem muitos herdeiros e entre aqueles muitos tem um gestor ou nenhum, né? Então a gente está preocupado em deixar a empresa como sendo uma instituição e que deixe um legado também financeiro para os herdeiros. Se eles vierem aqui para a empresa, provavelmente a empresa não vai durar muito tempo. Porque isso não é eu que estou falando, isso aí já é a prática que comprova isso. Então, o herdeiro ele é herdeiro patrimonial, ele não é herdeiro da gestão da empresa, né? Para ele ser herdeiro da gestão, ele tem que se profissionalizar, tem que participar de outras empresas fora e mostrar que ele tem condição de ocupar uma posição que a empresa esteja precisando, como profissional, mas não como herdeiro. Muitas empresas buscaram na segunda geração, na terceira geração, algum gestor que pudesse ser preparado ao longo dos anos. Vocês chegaram a procurar, a buscar, a fazer alguma análise, algum estudo ou não? Olha, ao longo do tempo você vai aprendendo quais são as qualidades que a pessoa deve ter. E nós, como pais, nós já avaliamos os nossos filhos. Nós temos a obrigação de orientá-los e também analisar quais são as qualidades e os defeitos daquela pessoa. E, normalmente, quando a empresa é de um sócio só, a tendência é que ele prepare os filhos para vir para a empresa, né? Mas quando são vários filhos, mesmo assim, dá um problema danado se o filho não estiver bem preparado. Então, um filho pode ser um bom advogado, mas não pode ser um bom empresário. Eu tenho uma filha que é advogada, eu tenho um filho que trabalha no mercado imobiliário, trabalhou comigo 10 anos numa outra empresa, mas e outro que trabalha trabalha num órgão público, fez um concurso e é funcionário da Receita Federal. Então, eu não me animo a trazer meus filhos para a empresa e nem tenho a pretensão de prepará-los para ser empreendedores. O empreendedor é aquele que eu disse, ele vê empreendimento em tudo. Eu tenho a minha neta mais velha, ela está hoje com 21 anos, e desde os 15 anos ela tem um espírito de empreendedor. Você sabe que ela vai ser empreendedora. Em alguma coisa ela vai empreender. Tem a família do pai dela, tem um bom patrimônio, mas ela quer se realizar
com a sua atividade. Então, ela vai ser uma empreendedora porque ela tem espírito para isso. Se ela for em São Paulo, ela já volta me dizendo as coisas que ela viu em São Paulo que ela gostaria, que achava interessante. Esses dias ela fez uma viagem para a Índia e acabou já trazendo uns tecidos lá da Índia, porque ela achou que é um negócio interessante para ela comercializar aqui no Brasil. Então, esse é um empreendedor. Agora, quem não tem esse espírito vai sempre ter como um encargo. Ele vai encarar como um encargo. E a gente, que é empreendedor, você tem essa visão e você encara isso como um prazer. Então, você tem que estar sempre empreendendo. Se a coisa estiver muito parada, você já pensa em procurar outra coisa para se movimentar. Então, é assim, a vida tem lugar para todo mundo, agora cada um com o seu perfil. E tanto eu como meus irmãos não temos pensamento em trazer nossos filhos para a empresa, por várias razões. Muito bem. O brasileiro, geralmente o empresário brasileiro, ele tenta facilitar um pouco. Muitos buscaram facilitação, levando os seus produtos para serem fabricados fora, até por questão de custo, né? Muitos na China. Agora mesmo está acontecendo uma corrida para o Paraguai. Só que vocês fizeram um movimento contrário. Vocês quiseram nacionalizar 100% o produto de vocês, quiseram que ele fosse made in Brasil mesmo, fabricado no Brasil. Conta pra gente, por que essa busca por um produto genuinamente brasileiro? Olha, eu não sou contra buscar, você tem que estar atento com todos os países. Nós temos algum produto que a gente traz da China. Nós temos produto que a gente traz da Espanha. Nós temos produto que a gente traz da França. Mas o principal produto nosso é fabricado aqui no Brasil, porque a gente viu que tinha esse espaço, que tinha matéria-prima aqui no Brasil, só precisava de uma dedicação e de um conhecimento lá do campo para saber quais eram as dores, quais são as dores do agricultor e das máquinas que ele tem lá na propriedade. Então, essa é uma brecha que a gente achou e esse é o trabalho que o empreendedor tem que ter. Eu já fiz várias viagens para a China, já fui em várias feiras do mundo inteiro, que você tem que estar sempre atento. E quando você acha que é possível fabricar aqui no Brasil, tudo bem. Se você achar que é um produto que só você consegue fabricar em outro país, então você também tem que ir atrás. Por isso aí entra a gestão do empreendedor. Senhor Jurandir, vamos falar um pouco do cenário do agronegócio? Nós estamos vivendo agora um daqueles ciclos de baixa do agronegócio, né? A prova disso são as feiras do agro. Nós tivemos recentemente a Show Rural lá em Cascavel, tivemos a Expo Direto Cotrijal, depois a feira da Comigo, a Tecnoshow, agora a AgriShow. E a queda nas vendas de máquinas é substancial, né? No caso dos insumos, nem tanto, mas a queda é substancial. O senhor disse que já passou por vários momentos desde que se tornou empreendedor. Como é que o senhor avalia esse momento atual do agronegócio? Olha, esse é outro aspecto também da pessoa que é empreendedor. Ao longo de quase 60 anos, nós passamos por várias crises no Brasil. O chinês tem um ditado que ele diz que a crise é sinônimo de oportunidade. Então, nós já passamos, eu nas minhas atividades, e vi sempre as pessoas reclamando. E se você, como empreendedor, você não for otimista, você não vai a lugar nenhum. As dificuldades você tem. Hoje, por exemplo, o agro está sofrendo muito com o preço do soja, principalmente o soja que está com preço lá embaixo. Mas já tivemos fase de ouro no soja. Agora, o agricultor também ele tem que conduzir a coisa, e a grande parte conduz dessa forma, também como uma empresa. Se você tiver um ano bom, você vai ter que poupar, não é simplesmente querer só comprar
comprar terra para aumentar a sua produção, você tem que ter algum suporte financeiro para quando vier uma crise, você estar preparado. Então, uma fazenda também tem que ter uma gestão profissional. E nós estamos partindo para isso. Você tem hoje muitos agricultores, muitas empresas da agropecuária que estão crescendo, muitos agricultores. Agora, problemas nós vamos ter sempre. Um dia é o preço da soja, outro dia é o preço do gado, outro dia é o preço do milho. E um dia é um governo mais ou menos, outro dia é um governo pior. Isso aí faz parte da vida. Então, o empreendedor não pode, o comerciante, o industrial, não pode viver ao sabor desse problema. Você tem que estar preparado. Por isso que você tem que valorizar muito o seu cliente, tratar muito bem o seu cliente, que independente de crise ou não, ele vai te procurar. É um momento delicado, mas já tivemos momentos piores no Brasil, na economia brasileira. Nós, muitas vezes, somos criticados lá fora. O nosso agro é criticado lá fora, muito exigido por questões ambientais e uma série de questões até que muitas vezes são, não estão na mão do produtor rural, né? Usa-se muito a Amazônia para falar do agro, né? Sendo que o nosso agro, na grande parte, ele está fora da região norte, fora da Amazônia. E o produto nacional, como é que é visto lá fora? Vocês que fabricam produtos que são vendidos em outros países, existe a mesma resistência que a nossa commodity tem lá fora ou não? O produto nacional é bem recebido lá fora? É claro que um país como o Brasil, ele não é uma das principais economias do mundo. E muita gente conhece muito pouco sobre o Brasil. O Brasil tem uma das maiores fábricas de aviões do mundo, né? Nós somos um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Na realidade, o mundo ainda não descobriu o Brasil. Aos poucos estão descobrindo. Então, quando você vai para um país desse, você tem que ter um produto excelente. Não adianta você querer entrar em países da Europa, nos Estados Unidos, se você tiver um produto que não corresponde às necessidades do mercado, que não seja um produto de qualidade. Desde que você tenha um produto de qualidade, você está preparado para entrar em qualquer país do mundo. E é isso que nós estamos fazendo. Muito bem. Muitas pessoas falam que as gerações acima dos 50, 60, 70 têm dificuldade com inovação. O senhor tem alguma dificuldade com inovação e tecnologia? Bom, eu não sou dessa época da tecnologia, mas você tem uma geração. Desculpa. Você tem uma geração nova aí que está vindo e que está sendo criada com as melhores tecnologias. Então, eu acho que as coisas vão evoluir muito. Até na agricultura, principalmente, você tem muitas coisas, muita tecnologia para ser aplicada aqui no Brasil. E só quem vai fazer isso é o pessoal mais novo. Então, tem que ter uma união da experiência com a inovação desse pessoal mais novo. Nós temos hoje as faculdades se preparando cada vez mais, se aproximando mais das empresas. Então, eu acho que o futuro do Brasil, com essa juventude que vem chegando aí, que vem surgindo, que vem nascendo, é muito grande o nosso futuro. Então, mas você tem que unir as duas coisas, experiências e não abrir mão da tecnologia. A tecnologia que vai levar a gente para frente. É só ver o que aconteceu na China. Quando eu estive na China há 20 anos atrás, 25 anos atrás, 30 anos atrás, a China você só tinha carro velho. Hoje já passou os Estados Unidos em muitos aspectos. Hoje você tem congestionamento lá na China dos melhores marcas de carro do mundo. E eu tive lá uma época que você só tinha Passat velho, isso há 20 e poucos anos atrás.
E a China investe em tecnologia. As faculdades da China, quando na China eles mandam as pessoas para fora, é muito chinês que vai aprender nos Estados Unidos e volta para a China. Mas a China hoje é uma escola mundial em termos de tecnologia. Seu jornalista, o senhor falou lá atrás a respeito de leitura. O senhor disse que gosta de ler, e principalmente livros de empreendedores. Hoje em dia tem muita informação, mas as pessoas estão buscando informação rápida, rasa, dificilmente estão se aprofundando, e principalmente na leitura. Muitas pessoas perderam o hábito de ler. Que tipo de livro que o senhor lê e recomenda para os jovens, por exemplo, para os seus netos, para que eles possam adquirir um conhecimento mais profundo? Olha, você tem muitos livros de empreendedores, porque se a pessoa também não tem espírito de empreendedor e vai só ficar lendo livro de empreendedor, ele não vai chegar a nenhum, porque ele não vai ter coragem de empreender. O empreendedor ele tem que ter intuição e tem que ter um pouco de irresponsabilidade. Quando você começa um negócio novo, você tem um monte de pessoas que vão chegar e vão tentar tirar você, dizer, não, você está doido, isso aí não vai dar certo. Isso aconteceu comigo várias vezes. Então, tem muitos livros de gestão. Por exemplo, você tem alguns consultores, alguns autores hoje, por exemplo, Vicente Falcone. Quem quer ter uma boa gestão, lê os livros do Vicente Falcone. Quer ler sobre empreendedores, lê o livro do fundador da Sony, lê a própria história do Roberto Marinho, que foi um empreendedor. Tem um monte de empreendedores, do Abílio Diniz, vários empreendedores aí ao longo do tempo que inspira a gente. Então, é só procurar. As pessoas estão perdendo o gosto pela leitura numa época que você tem maior disposição de coisas para ler. Se você quiser, pela internet, você entrar ali no Amazon, vários outros órgãos aí, você tem leitura, você está no seu carro, você vai lendo. Em qualquer lugar que você tiver. Então, eu acho que é só disposição para a leitura. A leitura é muito importante em qualquer circunstância. Infelizmente, as pessoas não têm muitas pessoas não têm essa qualidade. Eu lembro quando eu era pequeno, estava no primeiro, segundo ano da escola, do primário. Se eu visse um jornal, uma revista velha, eu pegava a revista para ler. Jornal, uma folha jogada na rua, eu pegava para ler. Eu tinha muita curiosidade de ler. Então, eu acho que isso aí é um negócio que a gente tem que incentivar aos mais jovens para que tenham o hábito de leitura. Essa minha neta, por exemplo, que é empreendedora, esse ano ela já leu mais ou menos uns 30 livros. Só esse ano. Então, a pessoa precisa gostar da leitura e isso aí é muito importante. Eu acho que é um hábito que todos nós devemos ter e incentivar. Bom, para a gente finalizar, muitas pessoas estão aí com seus 60, 65 anos de idade e acham que já deu, que já não tem mais por que começar. Até por questões, ouvem, né, de outras pessoas que já estão velhos demais, que não adianta empreender depois de uma certa idade. Que conselho que o senhor deixaria para essas pessoas? Bom, eu levo a minha história como exemplo, porque quando eu era mais jovem, eu achava que com 60 e poucos anos eu já estava liquidado. Eu comecei uma outra empresa com quase 60 anos, eu comecei uma outra empresa que depois eu acabei vendendo e que deu muito certo. Então, as pessoas têm que pensar que a vida não termina aos 50, 60 anos. É claro que cada um tem algum problema de saúde, e a tendência quando você vai envelhecendo, você vai tendo alguns problemas, mas você tem que estar sempre se cuidando, principalmente praticando atividades físicas. Eu vou na academia 3 vezes por semana, e quando não estou na academia, vou fazer exercício, vou andar, vou
Mas o que mexe mais com o seu futuro é a sua cabeça. Você tem que ter a cabeça boa. Em algumas coisas, se você não mudar a sua cabeça, você é fumante. Eu já fui fumante. Eu parei de fumar quando eu mudei a minha cabeça, que eu tinha que mudar. Não adianta as pessoas ficar falando para eu parar de fumar. A mesma coisa é bebida. Você tem que ter consciência que o excesso de bebida prejudica em qualquer fase da sua vida. Então, são coisas que a leitura também ajuda esse tipo de coisa, que você vai vendo experiências. Eu lembro de um livro que eu li do Abraham Kaczynski, que foi o fundador da COFAP, que falava bem, mas o senhor com a sua idade, o senhor tinha que estar só viajando, passeando, é o que eu ouço falar de mim, para mim, várias vezes, várias pessoas. E ele falou uma coisa que é uma verdade. Você tem que viajar, mas você tem que ter para o que voltar. Certo? Eu só estou viajando, eu estou pensando que eu tenho que voltar para a empresa, o que eu vou fazer de novo na empresa, o que a empresa está precisando. Então você tem que ter a sua cabeça voltada para o seu negócio, para as suas atividades. Porque o cérebro ele vai ficando embotado. Se você não pensar, não exercitar, você acaba tendo problemas sérios. Então, a idade, às vezes, é impeditiva em termos de alguma doença que te impede. Mas se você não tiver nenhuma doença grave, você tem que continuar em atividade. Senhor Jurandir, eu estou muito feliz de ter conhecido o senhor, de ter conversado com o senhor, de ter ouvido tantas coisas boas da vida, tanta esperança, porque eu acho que o mundo precisa de esperança, né? Muitas pessoas estão sem esperança no futuro. Pessoas jovens ainda, e o senhor aos 78 anos está aí trabalhando, feliz da vida, tendo para onde voltar a cada dia. Muito obrigado por ter compartilhado a sua história conosco e que Deus possa lhe dar muita saúde, mais muitos e muitos e muitos anos de vida e de trabalho, porque é de pessoas como o senhor que o Brasil precisa. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço essa oportunidade de poder transmitir algumas coisas que a gente aprendeu e ainda está aprendendo ao longo da nossa vida. Muito obrigado pela oportunidade. Uma história de empreendedorismo. Conversei com o senhor Jurandir Barroso, que é o CEO e fundador do grupo Multibelt. Nós falamos sobre legado, inovação, gestão e industrialização nacional. Acima de tudo, ele nos falou de esperança, ele nos falou de acreditar na vida, de acreditar no propósito. Se você gostou da nossa prosa, deixe um gostei, deixe comentários, compartilhe com muitas pessoas que eu tenho certeza que precisam de ouvir uma história como essa e se inscreva no nosso canal. Grande abraço para todos vocês e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.